Vamos para mais um vídeo do professor Vinícius Lemos, e a aula de hoje é uma continuação da aula anterior, que falamos sobre o agravo interno, e agora a gente vai falar dentro desse nosso curso completo de recursos no novo Código de Processo Civil, vamos falar do processamento do agravo interno. Relembrando a aula anterior, o agravo interno está no artigo 1021 do novo Código. Ele regulamenta aqui as decisões monocráticas proferidas pelo relator e a recorribilidade em relação a essas decisões monocráticas. Aqui nós temos o agravo interno. E para que serve o agravo interno? Para que você, ao ter uma decisão monocrática que lhe desfavoreça, você entender que o relator não poderia julgar monocraticamente, não cumpriu uma das hipóteses do artigo 932 e seus incisos que permitem a decisão monocrática, e com isso você fala para o colegiado: pode julgar aqui o agravo, primeiramente, e depois o recurso anterior ou o pedido anterior, qualquer que seja essa visualização. Primeiro ponto do agravo interno: não se copia o recurso anterior. O parágrafo primeiro aqui do artigo 1021 deixa bem claro que o agravo interno tem uma função específica, e a função específica aqui é impugnar a decisão agravada. Qual que é a decisão agravada? A decisão monocrática. Então você não vai falar que, por exemplo, numa apelação que foi improvida monocraticamente, você não vai falar sobre a apelação, não vai falar sobre a sentença, você vai falar sobre a decisão monocrática, por que ela foi dada, se ele fundou ali em uma visualização de pacificação de jurisprudência, você vai mostrar que não está pacificada. Se ele disser que a apelação é inadmissível, você vai falar que a apelação é admissível, sempre atacando aquilo, não querendo rediscutir a apelação ou rediscutir o recurso anterior, porque você quer tirar o vício que permitiu a decisão monocrática para que o recurso anterior seja julgado. Então você não precisa que a apelação seja assunto do agravo interno. A apelação vai ser julgada, é isso que você quer. Uma vez interposto o agravo interno, dentro do prazo de 15 dias, como a gente já viu na aula anterior, vai ter as contrarrazões, e aí volta para o relator. O relator pode fazer o juízo de retratação, e isso está bem claro aqui no parágrafo 2º do 1021, quando diz: ao final, depois das contrarrazões, não havendo retratação, o relator pode levá-la a julgamento pelo órgão colegiado. Dois pontos aqui. Como funciona a retratação? A retratação pode ser que o relator volte atrás, anule a decisão monocrática que ele fez anteriormente e coloque o processo para julgamento no colegiado. Seria mais ou menos o quê? Temos uma apelação julgada monocraticamente, alguém entra com agravo interno, anula o agravo interno, anula a decisão monocrática, vai a apelação para o colegiado. Primeiro ponto. Segundo ponto, o relator pode falar assim: errei na decisão monocrática, eu falei que era de um jeito e você me mostrou que era de outro. Volto atrás, anulo, dou provimento ao agravo para dar uma nova decisão monocrática. Isso acontece mais, parece estranho, mas isso acontece bem mais. Por quê? Porque você, evidenciando o erro, o relator pode voltar atrás. Então a gente tem essa peculiaridade em relação ao agravo interno. Depois, ele levou para o colegiado. Qual que é a função disso? A gente vai ter um julgamento só, da mesma forma que a gente já viu lá na ordem dos tribunais, como que intima, como que faz toda a visualização, mas vai para a sessão, é uma sessão que teoricamente você que agravou quer dois julgamentos: o julgamento do agravo, depois o julgamento do recurso anterior. Se o agravo for provido, vai se julgar o recurso anterior. Então nós temos aqui um julgamento que é um pouco mais complexo do que a gente ensinou antes na apelação e no agravo de instrumento. Vai se verificar aqui, primeiro ponto, a admissibilidade do agravo interno. Se cumpriu o prazo do agravo interno, se ele fundamenta corretamente, cumpre o princípio da dialeticidade, se tem interesse recursal e tudo mais. Vai verificar aqui os requisitos gerais de admissibilidade, como a gente tem uma aula falando sobre esses requisitos. Depois que a gente passa por esses requisitos, agravo conhecido. Se o agravo for conhecido, passa para o mérito do agravo. Se o agravo for não conhecido, parou aqui e o recurso vai ter que falar sobre a admissibilidade do agravo, não a admissibilidade do recurso anterior. Conhecendo o agravo, vamos para o mérito do agravo. Qual que é o mérito do agravo? A impossibilidade da decisão monocrática. Não é o julgamento da apelação, não é o julgamento do recurso anterior.
é a impossibilidade de que o relator tinha de julgar monocraticamente. Esse que é o intuito do agravo interno. Então, vai se julgar aqui. Se o agravo for provido, quer dizer, vamos julgar o recurso anterior porque o relator estava equivocado, não poderia julgar sozinho. Se o recurso for improvido, aí não, aí acabou, não se julga, manteve-se a decisão monocrática na sua integridade. Então essa aqui é a visualização. O agravo começa o julgamento, mas você quer que, ao ele ser provido, que já se julgue a apelação ou já se julgue o recurso anterior. Então essa é a diferença aqui. Nós temos um julgamento de 2 recursos, ou possível julgamento de 2 recursos em relação a essa sessão aqui. Então ela é um pouco diferente. Quando você tiver dúvida, o que tem de diferença na sessão, no julgamento? São 2 julgamentos, ou que você quer que sejam 2 julgamentos. Se der provimento ou parcial provimento ao agravo, vai julgar a apelação, vai julgar o pedido anterior, pelos próprios fundamentos do pedido anterior. Uma coisa muito boa aqui do parágrafo 3º é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fatos dos fundamentos da decisão agravada, por julgar improcedente o agravo interno, para julgar improcedente o agravo interno. O relator não pode falar assim, não concordo com o agravo porque eu concordo comigo mesmo. Parece piada, mas acontece isso. O relator simplesmente diz, eu concordo com a decisão monocrática, pronto, então não tem essa. Se eu falo que ele não poderia, ele tem que me especificar por que ele pode. Se eu falo que é uma jurisprudência que não está pacificada, ele tem que mostrar onde que está pacificada. Se eu mostro divergência, ele tem que falar que a minha divergência está equivocada. Especificadamente. Senão cabe embargos de declaração, que será a nossa próxima aula aqui. Aí o parágrafo 4º e o 5º são bem complexos em relação ao quê? Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante e multa a ser fixada entre 1% e 5%. Ou seja, entrei com agravo interno, foi ser julgado, ele foi inadmissível ou julgado improcedente manifestamente por unanimidade, vai ter multa de 1% a 5%, uma litigância má-fé, como se eu não tivesse fundamento. 2 pontos a serem analisados. O que é manifestamente inadmissível? É subjetivo. E é complicado a gente deixar para o colegiado o que seria o manifestamente. Manifestamente seria mais do que inadmissível, mas inadmissível é inadmissível. Então, nós temos essa complicação de subjetividade onde não poderia ser subjetivo. E aí precisa do quê? Do fundamento. Não pode ser, aplico multa porque foi unânime. Não, precisa aplicar multa por quê? Porque ele entrou com recurso que era protelatório e vai ter que explicar o porquê da multa. Isso eu acho que pode fazer com que eles não apliquem a multa, teoricamente. Se aplicassem fundamentar embargos, perguntando por que aplicou a multa, fundamente sobre isso, como no parágrafo 4º do artigo 1021. Então tem essa visualização. Qual que é a complicação dessa multa? A gente fixa aqui. A votação unânime. Só que qualquer agravo interno, e cada vez mais o STF até está querendo mudar isso para que os agravos internos sejam julgados por lista interna dentro do plenário virtual deles. Por quê? Porque agravo interno é julgado por lista. O relator chega lá e fala assim, eu tenho 10 processos que são idênticos ou que não vou conhecer do recurso, aí vota por lista, ele não especifica um a um. Então essa votação unânime sempre é unânime. Se você quiser que seu agravo não seja unânime, ou você convence o relator, se não convencer ele, ou você convence os outros 2 indo lá e despachando com o desembargador, despachando com o ministro. Senão, não vão nem ver o seu agravo. Então, existe uma falsa colegialidade no agravo interno. É complexo dizer isso, mas E isso gera o quê? A multa vira requisito de admissibilidade do próximo recurso, menos dos embargos. Não tem como a gente pensar nos embargos aqui, né? Então, embargos é mero correção. Então, mas se for entrar com recurso especial ou se for entrar com recurso extraordinário, terá multa. Tem que pagar essa multa. Quem não precisa pagar essa multa? A Fazenda Pública e o beneficiário. Não é que não precisa pagar, é que dentro dessa admissibilidade recursal não precisa pagar agora. Tem que pagar se for mantida posteriormente. Então a gente tem essa visualização sobre o processamento, o julgamento e a função aqui do agravo interno. Essa é a aula que a gente tem hoje aqui, encerrando o agravo interno. Próxima aula vamos falar de embargos de declaração, os recursos melhores do novo código. E aí é o que eu falo aqui. Gostou da aula? Curte aqui embaixo.
curte aqui embaixo. Gostou do canal, gostou de tudo? E se inscreva aqui que quando sair vídeo novo a gente já vai lançar aqui. E aí já chega no seu e-mail aqui a novidade e tudo mais. E tem minha página no Facebook, Professor Vinícius Lemos. Curta lá, tem texto meu, tem sorteio, tem livro, eu divulgo os vídeos lá. Então faça parte disso. Muito obrigado e até a próxima.